Opa, e aí devs? Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre por que a maioria dos desenvolvedores, ou a grande maioria, com raras exceções, utilizam ou Linux ou Mac, porque só esses dois sistemas operacionais são tão focados assim para desenvolvedores. A gente vai bater um papo aí sobre isso. E isso, na realidade, tem diversos motivos aí que os devs utilizam tanto o Linux. E tem uma lista de fatores que a gente vai estar comentando aqui. Um dos primeiros que eu já vou comentar, porque a gente vai ter que abrir aqui o terminal, é a facilidade de trabalhar com atualizações. Por exemplo, eu vou deixar aqui, vou abrir o terminal aqui do ladinho. E o porquê? Eu vou aumentar aqui. E aqui dentro eu posso, por exemplo, aqui é muito simples atualizar tudo do meu sistema operacional sem ter que ficar reiniciando ele, que nem a gente tem que fazer no Windows. E a gente pode, por exemplo, aqui dar um sudo apt update. E isso aqui vai atualizar, vai ver se tem alguma dependência que a gente tem que atualizar alguma coisa dentro do nosso Linux. Isso pra gente sempre manter atualizado as coisas, então a gente não precisa ficar sempre reiniciando o computador. Ele avisa aqui se tem algum problema, por exemplo, ele deu falha em buscar um repositório aqui de um programa, que esse aqui no caso foi o que eu desinstalei. Então a gente consegue ter esse retorno muito fácil aqui no terminal. A gente pode dar um sudo apt upgrade se a gente quer atualizar para novas versões. Por exemplo aqui ele até avisa que tem alguns pacotes que não estão sendo mais utilizados, que a gente pode rodar um auto remove aqui para ele limpar pra gente. Então isso tudo aqui facilita na segurança muito, a sempre manter atualizado todos os programas que a gente tem dentro da nossa máquina, e isso ajudando demais realmente. Por o Linux ter esse padrão aqui, de a gente poder instalar, por exemplo, sudo apt install, e aqui eu instalar o que eu quero. Isso facilita, porque o Linux ele sempre vai buscar de um repositório confiável que ele tem para instalar esses programas. Por exemplo, se eu quiser instalar um Firefox aqui, ele sempre vai instalar de um lugar que é confiável. Ele não vai pegar qualquer lugar da internet e vai baixar. O que ajuda demais na segurança do próprio usuário. Tanto que no Linux a gente nem precisa utilizar antivírus. O antivírus próprio é quem está utilizando. Então a gente não precisa ficar instalando 15 antivírus aí na máquina para estar seguro realmente. Claro que tem algumas coisas que acabaram acontecendo no kernel do Linux ultimamente, que é bom a gente ficar sempre de olho nas atualizações e coisas que a gente tem que ver. Mas o Linux, em comparação ao Windows, ele é extremamente seguro, facilitando demais o uso assim para o usuário. O que pode mais acabar ferrando o usuário que está usando o Linux é a gente começar a adicionar repositórios dentro desse confiável do nosso computador. Então a gente pode, sei lá, baixar um programa e esse programa pedir para a gente adicionar um repositório. E a gente não confia tanto nele e ele pode, aí quando a gente insere isso, aí pode dar problema. Mas isso é um erro total da pessoa que está inserindo esse programa dentro do computador. Outra tecla também que muita gente comenta quando quer falar que Linux é horrível, coisa assim do tipo. Eu não tô aqui defendendo total Linux também tem seus problemas, mas um que muita gente fala que é um problema é que a interface do Linux não é tão intuitiva, não é tão simples. E também por o Linux ter código aberto, ele tem múltiplas versões. Então se a gente for pesquisar diversas versões de Linux, a gente tem versão para todo tipo de gosto. Versão mais customizável, versão mais simples, tem versões extremamente parecidas com Windows inclusive. Mas vocês podem até ver que o meu Linux aqui ele é customizado, tanto que tem essa dock aqui embaixo, vocês podem ver. Então ele já tem uma customização muito grande. Até mesmo se a gente tiver com, por exemplo, um Kubuntu da vida, que eles usam o KDE por baixo dos panos. E esse KDE, a gente pode customizar demais o sistema operacional. A gente pode fazer o que a gente quiser. Claro que o sistema fica um pouquinho mais pesado, mas a gente pode customizar demais e fazer customizações do jeito que a gente prefere. Pode até fazer virar um Windows aí da vida. E outro ponto também, que o Linux, ele é o maior salvador que eu conheço de computador na minha vida. Eu já formatei computadores e já salvei muito computador colocando o Linux dentro dele, porque o Windows em si, ele é bem pesado. Então você pega um computador mais antigo, um notebook que está mais antigo, colocando o Linux nele, um Linux leve, um Mint da vida, ele vai reviver, pode ter certeza. No mínimo para fazer ações básicas assim, ele vai estar funcionando. Então, por o Linux ser muito mais leve assim, ele facilita muito na performance. A gente não fica pesando tanto a RAM ali usando o Windows, que acaba pesando demais muita coisa ali que roda em background do Windows. Então a performance do Linux é extremamente boa. Pode perguntar para qualquer pessoa aí que precisa formatar o computador, que tem que trabalhar com essa parte de micro, que ele com certeza já salvou algum computador botando Linux nele, que é a maneira mais fácil e mais tranquila de fazer isso. E eu acho que um dos maiores motivos para realmente desenvolvedores fazerem isso, de utilizar Linux, na minha opinião, é porque de 10 servidores que a gente vai estar acessando, 8, 9, 11 vão ser Linux.
Então, quando a gente for subir uma aplicação para produção, a gente vai ter que dar um SSH num servidor Linux. E a gente já tem que estar habituado a estar utilizando isso, porque o padrão de terminal do Windows é totalmente diferente. Um servidor Windows é totalmente diferente o padrão. Então, a gente sempre vai estar tendo que estar conectando em servidores Linux. E para facilitar isso, a gente já está no sistema operacional que a gente conhece, a gente já sabe atualizar tudo, já sabe que ele é mais seguro para um servidor. A gente tem até versões específicas de distribuições para servidores, como por exemplo o Ubuntu Server. Então a gente tem diversas opções aí para trabalhar com servidores que normalmente vão ser sempre utilizadas. Dificilmente demais vai ser encontrado um servidor utilizando o Windows. A não ser, claro, em exceções específicas. Eu não sei se .NET usa muito o servidor Windows, que é já da Microsoft. Então tem casos específicos, mas é bem difícil. Realmente o Linux é esmagadoramente a maior parte dos servidores hoje em dia aí na internet. E aqui também, aproveitando esse tema de Linux e distribuições, o Linux tem diversas distribuições que a gente pode estar escolhendo. Eu vou mostrar algumas para vocês para indicar até. A mais conhecida, que todo mundo já deve conhecer, que é o Ubuntu. O Ubuntu, esse cara aqui é o mais utilizado que eu vejo na maioria dos casos. Ele até tem o Ubuntu Server para servidor. Ele é o mais tranquilo, assim, é mais amigável aí para usuário. E ele é bem bom, não tem nada de problemas aí. Talvez ele gere problemas aí na nova atualização dele, mas mais para frente eu vou comentar aí no canal. Então vocês podem seguir aí para dar uma olhada, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, galera, valeu aí. Aqui a gente vai falar depois dessa versão nova que vai estar mudando para usar só Snap, Ubuntu. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, ver o que isso pode impactar aí no Linux. E outra distribuição também, para quem tem mais... que é uma distribuição um pouco mais leve, que tem um computador um pouco mais pesado, tá mais sofrendo, tá mais engatinhando ali. Tem o Linux Mint, ele é bem mais... ele não é muito amigável para o usuário, assim, para quem não tá acostumado a usar um Linux. Ele não é tão amigável, até a forma de instalar dele melhorou um pouco ultimamente, mas ele é uma distro muito boa para quem quer algo mais leve. Ele é muito bom para desenvolvedores, muitos desenvolvedores usam ele. Para desenvolvedor também, o Pop! OS é um dos que eu mais gosto, que ele facilita muita coisa de trabalhar com múltiplas screens, a gente tem algumas facilitações ali que ajudam para desenvolvedores. Então o Pop! OS é uma opção aí bem massa para estar utilizando, como devs. Então a gente tem aqui várias coisas, vocês podem até procurar um pouco mais aqui para entender um pouco melhor, mas ele tem muita coisa aqui que deixa bem da hora para quem curte desenvolver. E outro que é muito conhecido, que é o Fedora, também temos. E até o Pop! OS, inclusive, ele é uma ótima opção para quem curte jogar. Ele também tem algumas compatibilidades para jogos. Claro que Linux é um pouco mais limitado em jogo, né? A gente sabe disso. Mas ele também facilita um pouco isso, ele ajuda um pouquinho ali no Lutris, na Steam, em algumas coisas ali que ele vai estar otimizando. Então é bem massa aí o Pop! OS para quem curte jogar também. E claro também que muita gente fica um pé atrás de entrar nesse mundo Linux, muito por causa dessa telinha preta aqui, que é toda essa parte de ter que entender um pouquinho de terminal. Claro que entender terminal não é obrigatório, tem muitas distribuições, só pesquisar um pouquinho vocês acham distribuições que são até bem mais amigáveis que o Ubuntu. O Ubuntu já é muito amigável, não tem tanta necessidade assim de estar utilizando o terminal. Claro que aos poucos a gente tem que ir aprendendo, não adianta, mas ainda assim o Linux é uma maneira muito segura e que a gente não, normalmente, raramente a gente vai ter problemas utilizando o Linux. A gente não tem que ficar problema de, essa versão deu problema, vai reinstala. Isso, claro, que só se você estiver fazendo uma coisa muito complexa. Mas o Linux, ele é bem mais tranquilo com isso, ele é bem mais constante, a gente não tem que ficar dando manutenção nele direto. O Linux próprio, ele já facilita demais isso. Então a gente não precisa ficar fazendo essas coisas. Claro que o mínimo que a gente tem que saber é o básico do básico de terminal. Mas, tipo, a gente não precisa muito comando. Sabendo 5, 6 comandos ali, conhecendo, sabendo instalar ali, jogar ali um comando no terminal. Isso é bem simples e vai dar para usar do jeito que você quiser o Linux. Para fazer trabalho, para fazer o que vocês quiserem. Mas, para desenvolvedores, realmente o Linux hoje em dia é imbatível, assim. O Linux junto com o Mac, que o Mac também usa o mesmo padrão de terminal. Então, muita gente curte utilizar Mac. Eu, particularmente, não gosto tanto, porque tem algumas ferramentas que dá problema, como o Docker. Além do preço aqui no Brasil, isso é bem complicado. Mas, então, o Linux, atualmente, eu acho um dos sistemas operacionais melhores aí para desenvolvimento. Até para quem já desenvolve, já deve saber disso. Mas aqui eu vim trazer alguns pontos para provar esse ponto aí e mostrar o porquê que desenvolvedores escolhem tanto o Linux para desenvolver. E é isso. Valeu, devs. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo aí, por favor. E falou!